o principal opositor aí do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, o deputado Juan Guaidó, ele participou virtualmente de audiência pública na Câmara dos Deputados nessa última quarta-feira, dia 31. E ele voltou a criticar duramente o mandatário, acusado de implementar uma ditadura no país vizinho. Guaidó, que estava exilado em Washington, capital dos Estados Unidos, se autodeclarou presidente da Venezuela em oposição a Maduro entre 2019 e 2022. Ele rebateu as críticas feitas por Lula naquele período, quando o presidente brasileiro chamou de absurdo o seu reconhecimento como presidente legítimo do país vizinho ao Brasil. Durante o evento, Guaidó ainda lembrou do apoio do petista Maduro nessa semana e disse ter certeza de que as palavras de Lula não representam a opinião dos brasileiros. A tragédia que se passa com o povo venezuelano não é uma narrativa, não, reforçou Guaidó. As sucessivas defesas do presidente Lula ao ditador venezuelano irritou os parlamentares brasileiros, os presidentes do Uruguai, o Leca Lipou, e também o do Chile, Gabriel Boric, que criticaram a fala do presidente brasileiro. E diga-se de passagem, o Leca Lipou do Uruguai é de direita e o Gabriel Boric do Chile é de esquerda. Então, quer dizer, não agradou nenhum dos dois. Maduro foi recebido com honras oferecidas a chefes de estados no Palácio do Planalto, com críticas contundentes, tanto por parte da oposição, como de analistas políticos e até aliados do governo. O líder da Venezuela veio ao país para participar da cúpula da América do Sul em Brasília. O deputado federal da Baixada Santista, Paulo Alexandre Barbosa, que hoje é presidente de Relações Exteriores, ele falou sobre o assunto também. É uma imagem da Globo News. Então, vamos entender o que o Paulo Alexandre comentou. Celebrar ditador, receber o Maduro com honras de chefe de Estado, isso é uma vergonha, né? Nós sabemos que o Maduro enfrenta um processo no Tribunal Penal Internacional por crimes de lesa humanidade, tortura, prisões arbitrárias, crimes contra a vida gravíssimos, né? No Conselho de Direitos Humanos da ONU, da mesma forma, Maduro responde por crimes de violação dos direitos humanos. Sabemos que a Venezuela é uma ditadura e nós, que valorizamos a democracia, que passamos por um processo desafiador do ponto de vista democrático recentemente no Brasil, não podemos tolerar esse tipo de conduta, seja ditadura de esquerda, de direita, e obviamente esse assunto vai repercutir no Congresso. Já tenho conversado com vários parlamentares que compõem a Comissão de Relações Exteriores aqui na Câmara, e certamente o repúdio será veemente amanhã na nossa reunião ordinária, às 9 horas. Teremos manifestações, esse assunto vai predominar na pauta. Vamos também solicitar informações importantes em relação ao valor dessa dívida, né? Tem muitas notícias em relação, olha, qual a dívida com o BNDES, qual a dívida com o Fundo Garantidor de Exportações, com empresas brasileiras. Esses valores estão sendo divulgados, cada veículo com o valor divulgado. O governo também não se posicionou claramente em relação a isso, então isso vai ser cobrado, porque é muito importante que o brasileiro tenha acesso a essas informações, que esse debate seja feito aqui no Congresso Nacional. Ô, doutora Michele, vamos entrar num contexto aqui, porque o Paulo Alexandre, ele hoje é o relator, né? Presidente de Relações Exteriores do Brasil, ou seja, ele tem aquela relação com quem vem de fora, enfim, e ele deu aí um depoimento quente, né? Mas pelo menos é um que a gente vê falar alguma coisa, porque tivemos nesse mesmo episódio aquela jornalista Délis Ortiz, que teve um soco, né? Que ela levou um soco lá dos seguranças do GSI, lá do Maduro, enfim, e nós não vimos ninguém dos direitos humanos. Nós não vimos a ministra das Mulheres falar alguma coisa. É estranho isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o Paulo Alexandre foi bem arrojado, né? Na sua opinião, não, assim? Olha, o Paulo falou tudo que a maioria dos brasileiros gostariam de falar, né? O que essa pessoa veio fazer no Brasil? Por que o nosso atual presidente convidou um ditador que mata as pessoas, que aí está condenado pelo, responde, né, processo internacional dos crimes horrorosos que ele cometeu, uma dívida bilionária aqui no nosso país, recebido com honras. Honras de quem? Isso foi do Lula, porque o Brasil em si não concorda com isso. Eu acredito que a maioria da população
não concorda com isso? Ele veio pagar a dívida ou veio contrair mais dívidas? É uma vergonha mundial, não é nem uma vergonha nacional, porque o mundo inteiro está sabendo que ele foi recebido aqui com honras pelo atual presidente. Então, assim, é mais uma vergonha mundial essa pessoa estar aqui pisando nas terras brasileiras. É muito triste isso. E além de tudo isso, ainda uma jornalista foi agredida, né? E ninguém saiu na defesa da jornalista. Infelizmente, esse é a nossa situação atual. Esse é o atual presidente do Brasil, que para mim isso tudo é uma vergonha, dupla vergonha. Primeiro que ele foi convidado pelo presidente, né? Uma pessoa que não deveria estar, que deveria estar, desculpa eu falar, mas deveria estar preso. E outra, uma mulher sendo agredida porque estava cumprindo aí com sua função de jornalista. Lamentável. Ô, Marcelo, como é que você viu esse contexto todo aí, a questão do Guaidó ter dito isso? É mais um que falou aí contra o Lula, né, o presidente, que também teve lá sua discordância lá com o presidente de direita do Uruguai, o presidente de esquerda do Chile. Quer dizer, ninguém gostou, né, de ver, e olha que eles não vivem aqui, né, eles vieram como convidados, poderiam ficar quietos, mas fizeram questão de falar o repúdio que eles sentem é do Maduro, justamente por querer se passar por uma pessoa democrática, mas na verdade é um grande ditador. Para você ter uma ideia, de cada 10 venezuelanos hoje, nós já até falamos isso, 9 estão na extrema pobreza, só um é que salva. Então, quer dizer, 90% da população, já temos 7 milhões de refugiados só no Brasil. Imagina por outros países da América do Sul. O pessoal não está querendo mais ficar lá. Dizem que não tem nem cachorro mais no país, Marcelo. Não tem gato mais no país. Não tem passarinho voando mais, Marcelo. Então, quer dizer, é uma questão complicadíssima, né? Até de questão de direitos humanos mesmo. Como é que você vê essa questão? Nem o Paulo Alexandre se aguentou nessa aqui, né? Olha, as pessoas de esquerda, de bem, entendem a situação. Eles conseguem separar as questões humanitárias, né, as questões que estão acontecendo lá na Venezuela, causadas pelo ditador, das relações institucionais entre países. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muita gente confunde, quer confundir, não, nós temos que ter relações entre os países, tal. Não tem nada a ver, relação comercial é uma coisa, vai existir e tal. Agora, dar honras para o ditador, aí, né? Agora, o nosso deputado, eu não sei se eu dou, sei lá, o que sentimento que eu tenho, sabe? Porque eu gostaria de ver um pouco mais incisivo. Por que não convida, né? Não convoca lá o presidente para prestar algum tipo de esclarecimento lá por conta das honras militares que fez? Por que não se apresentou na hora de votar favorável aí aos patriotas nas coisas que tinham que ser votadas, né? Eu acho que está a serviço do Geraldo Alckmin agora, porque sabe que o caldo vai entornar na CPMI do dia 8, sabe? Eu estou vendo uma mudança de opinião muito repentina, né, do nosso atuante deputado. Ele foi um prefeito excelente aqui na cidade de Santos, né? Mas como deputado ainda está deixando muito a desejar, principalmente nas votações que tem feito lá no Congresso. Então, eu tenho ainda muita reticência sobre essas declarações que me pareceram aí muito superficiais, tal, só para dizer, olha, estou falando, vou ver, tal, vamos lá, não repudiar. Foi o presidente que eles apoiaram para que se elegesse que chamou. E vão deixar passar batido? Não tem nenhum tipo de restrição, não vão penalizar em nada? Vai. É só isso, meu. Ô, doutor Varga, uma questão importantíssima para a gente ressaltar aqui, que eu imagino, né, que todo brasileiro esteja, como o Marcelo, indignado por ter visto hoje. Mas nesse caso aqui, a gente vê que pelo menos um deputado federal da nossa região falou alguma coisa. Porque nós temos 4 deputados federais e nenhum falou nada, só um. E mesmo assim, segundo dizem, alinhado ao governo do Alckmin, né, que no caso é o padrinho político dele. Então pode ser isso também, viu, Marcelo? Mas eu espero que seja, né, porque aí pelo menos fica melhor para a gente, porque do jeito que está, o Brasil só está perdendo, né?
Mas como é que é essa questão? É uma hora que poderia ficar quieto, passava desapercebido, mas fez questão de falar. Você não acha que faltou os outros falarem também, o Vargas? Além do fato de eu ter achado que a falta dos outros se manifestarem, você falou a palavra arrojado, né, Santiago? Mas eu acho que outra palavra caberia também, pelo menos nessa situação para o deputado, foi coragem. Coragem de vir falar e repudiar. Tudo bem, entendo o posicionamento do Marcelo também, que efetivamente precisaria ser feito alguma coisa, mas dele ter vindo a público e ter, de forma absolutamente transparente, colocado o seu ponto de vista, a sua visão sobre a visita desse cidadão. Quer dizer, se o Lula é amiguinho de Maduro, ele que receba o Maduro na casa dele, mas não como presidente de uma nação que repudia um país que vem sofrendo há anos. O Maduro é filhote de Hugo Chávez, quer dizer, essa ditadura já vem de anos, o povo sofrendo de fato. Venezuela sem água, tem água só em determinados períodos do dia, e a luz apaga também. Quer dizer, um país que vem sofrendo há tantos anos e é recebido aqui dizendo que isso é narrativa. Tanto é que houve uma repercussão mundial e os presidentes aqui, como você bem falou, de direita, de esquerda, de centro, enfim, todos repudiaram essa fala, dizendo do presidente Lula infeliz, dizendo que a situação da Venezuela é narrativa. Quer dizer, isso só pode ser brincadeira, né? Porque todo mundo sabe a situação que enfrenta um país que tem uma riqueza por causa do petróleo que tem, quer dizer, um país vivendo nessa miséria por causa de um governo desse que não quer saber da população e que vive em berço esplêndido, né? Explorando a população. E aí chega aqui o presidente dizer que isso é uma narrativa e que nada disso existe, que tem que acabar com essa... Quer dizer, é lamentável de fato. E referente ao deputado, eu acho sim, que a coragem faltou. O posicionamento de outros também deveriam se posicionar. Todos eles deveriam se posicionar, na verdade, né? Porque estão representando os eleitores.